definitivo tráfico o definitivo fim ao tráfico negreiro. E dessa vez não é para inglês ver. Dessa vez, de fato, o tráfico negreiro vai ser proibido. Dessa vez, de fato, meu irmão, para você chegar com um navio negreiro no Brasil, vai ter que ser por Paraty, por Porto Clandestino. Então, parece, a partir de 1850, que o Brasil está dando o primeiro passo no caminho da abolição, mas não, é mentira. A abolição só vai vir em 38, em 1888, quase 40 anos depois. Então, na verdade, a Lei Eusébio de Queiroz, ela é um escudo para preparar os latifundiários da maneira mais gradativa, lenta e sórdida possível para retardar a abolição da escravidão. Então, quando chegar a Lei Áurea, a maior parte da população preta brasileira estava livre já. Entendeu? Porque houve tempo para esses latifundiários irem substituindo gradativamente a mão de obra escrava. O Brasil foi o último país do Ocidente a acabar com a mão de obra escrava, e isso é uma outra grande vergonha na história do nosso país. Bom, a partir de 1850 é o que a gente chama de Ministério da Conciliação. O que significa isso? É o momento que os liberais e os conservadores se entendem, não vão mais brigar, não vão mais disputar poder, e aí é o auge do Segundo Reinado. São 20 anos que Dom Pedro II governa com tranquilidade. Ele tem agora 24 anos, faz um quadro dele de barba, para mostrar que não é mais uma criança, e esse é o momento que o Enem gosta muito de cobrar, da criação de uma identidade brasileira. O Dom Pedro II vai fazer um quadro dele sendo coroado por um indígena, a princesa Isabel vai casar com o Conde D e vai servir farofa, canjica, feijoada no seu banquete de casamento. É o início do romantismo brasileiro, com Gonçalves Dias, aquela coisa toda de tentar criar uma origem nacional independente do lusitanismo. E nesse sentido, com o IHGB, o Segundo Reinado foi importante para a construção de um Brasil brasileiro, coisa que o Primeiro Reinado não conseguiu. Coisa que o Primeiro Reinado era um rei português, com ministros portugueses, com exército português. Então o Brasil fez a independência, mas quem governava era um cara mais preocupado com Portugal que com o Brasil. Dom Pedro II não. É nascido, criado, crescido no Brasil. Fala um português brasileiro. E isso é importante. Então, vou recapitular. Dom Pedro II assume o poder em 1840. Disputa entre liberais e conservadores, Luzias e Saquaremas. Aí ele faz o Ministério primeiro liberal. Depois faz o Ministério conservador. Aí o conservador faz o quê? Poder moderador, Conselho de Estado, centraliza o poder. Aí em 44 o Ministério liberal, tarifa Alves Branco. Aí em 1845, Inglaterra confisca navio negreiro, Bill Aberdeen. Aí em 1850, Lei Eusébio de Queiroz, acaba com o tráfico negreiro, Lei de Terras, concentração fundiária. São coisas que vocês têm que saber, tá bom? E aí, em 1850 até 1870, Ministério da Conciliação, auge da política e da tranquilidade de Dom Pedro. Boa. Vamos falar de economia. Qual é o grande produto? É o café. Beleza? O café tem 2 ciclos. Primeiro, o Vale do Paraíba, aqui no Rio de Janeiro. O Nordeste está todo ocupado pela cana, começa a plantar aqui no Rio de Janeiro. E aí vão plantar na região dos lagos, na Costa Verde, e vão ao interior do Rio de Janeiro. Aqui no Rio tem um grande rio chamado Paraíba do Sul. E a costa do Paraíba do Sul, você tem um grande vale. E é ali que vai nascer as fazendas de café. O grande problema desse primeiro ciclo é que os cafeicultores eles vão utilizar o mesmo modelo que eles conheciam da cana. Ou seja, o modelo de plantation. Mão de obra escrava, grande latifúndio e a ideia de que a fazenda é a sua própria vida. Como assim? O casarão da fazenda é a tua casa, onde você vai criar teus filhos, onde você vai casar com a sua esposa. E os seus escravos são os seus funcionários que você tem que administrar diariamente. Você vai ver que depois do segundo ciclo do café, isso tudo muda. E aí o Vale do Paraíba teve um auge, mas logo teve uma decadência. Primeiro, o solo não é tão propício para um plantio que requer muito mais cuidado. Se requer mais cuidado, a mão de obra escrava não é boa para isso, porque afinal o escravo não está nem aí para o plantio dele, ele está sendo feito aquilo obrigatoriamente. Terceiro, não houve estudo, não houve investimento. Então, o cara saía
de Resende para escoar café aqui na Praça 15 em lombo de mula, transportando café em garupa de burro. Demorava dias para chegar. Então, o Vale do Paraíba ele começou a ficar as plantações cada vez mais raras, o plantio com uma qualidade de café cada vez pior, e por mais que ele tenha ficado, e ainda existam alguns, o ciclo, de maneira geral, ele começa a cair. Só que a galera continua plantando café. E aí vai chegar em São Paulo. E aí vai chegar no Oeste Paulista. E esse é o grande ciclo do café brasileiro. Deixa eu dar um gole aqui, Renan, por favor. Obrigado. Um grupo de espanhóis encontrou uma terra propícia para o café. Como eram espanhóis, chamaram aquela terra vermelha de Roja, que em espanhol é vermelha, e os brasileiros acabaram apelidando de terra roxa, mas não é isso, era uma terra vermelha. E ali, cara, a lógica foi empresarial. Então o cara não vai construir um casarão que vai... Não, ele tem suas fazendas, mas são empresas. Ele contrata gerentes, ele contrata mão de obra. Ele não vai usar mão de obra escrava, porque em 1850 acabou a Lei Eusébio de Queiroz. Aliás, foi imposta a Lei Eusébio de Queiroz com o tráfico negreiro e ninguém sabe bem que horas vai acabar a escravidão. E também ele precisa de uma mão de obra mais qualificada do campo. Por isso ele vai trazer o imigrante, que é uma ideia muito melhor. Vai ter um puto investimento, um monte de ferrovia. Vão criar o Porto de Santos. E aí você desconecta e você faz a independência do Rio de Janeiro. E quando o Brasil percebe, o interior de São Paulo começa a se transformar na região mais rica do Brasil. Até hoje, cara, a Unicamp, ela tem um curso de café. Mas não é para tu ficar tomando um cafezinho, isso aqui é um café da Costa Rica, isso aqui não é sommelier de café. É como gerir a produção de um cafezal. É como gerir a produção empresarial de fazendas de café. Então, o Oeste Paulista, com mão de obra imigrante, com escola de agronomia, com centro de pesquisa, com ferrovia, com porto, bombou. E até hoje ainda é uma das maiores bases econômicas do Brasil e de São Paulo. Ribeirão Preto é uma puta cidade cercada por cafezais. E aí você vai para Campinas, Sorocaba, Bragança Paulista, você percebe que tem duas grandes zonas econômicas no Brasil. A grande São Paulo, ABC Paulista e capital, e o interior de São Paulo. E depois Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Depois Minas e Rio. De tão forte que é o estado de São Paulo, que começa a ficar rico pelo café. E é esse dinheiro do café que anos depois vai para as indústrias. Nós temos dois ciclos de imigração. O primeiro, sistema de parceria, que vai gerar escravidão por dívida. Lembra disso? Traziam os imigrantes, faziam eles ficar endividados, não pagavam salários. Aí o governo se mete falando, não quero que vocês sacaneiem os imigrantes e agora eu vou fazer a imigração subvencionada. É o governo que vai trazer o imigrante e o governo que vai subvencionar, negociar os acordos dos imigrantes com esses caras. Por que o governo está preocupado com o imigrante? Por que o governo está querendo proteger o imigrante? Porque ele quer embranquecer a população. Então aquela política eugênica do darwinismo social chegou ao Brasil. E a ideia de que é preciso misturar a população preta com a população branca imigrante para gerações seguintes serem cada vez mais brancas. Tá tudo bem aí, Renan? Para mim travou aqui. Congelou para vocês aí? Às vezes não, só congelou para mim. Estamos ao vivo? Então vamos lá. Então o governo tem interesse em trazer o imigrante. Show? Bom, galera. Aí acontece em 1864 a famosa Guerra do Paraguai. Quando acaba a Guerra do Paraguai, e o Brasil foi lá e a gente ganhou do Paraguai, exterminamos o Paraguai, acabamos com o Solano Lopes, matamos 80% da população masculina, o Paraguai nunca mais se recuperou. Essa vitória deu para o Brasil uma hegemonia, deu ao Brasil a soberania de ser o país da América do Sul mais poderoso, apesar de também ganhar uma dívida imensa com a Inglaterra, mas ali é o início da crise do Segundo Reinado. Vamos lá. Primeiro, o exército volta com 3 ideias muito perigosas a Dom Pedro. O exército volta abolicionista, volta republicano e positivista.
Até porque teve uma grande quantidade de soldados negros que lutaram. Segundo, aqui no Rio de Janeiro nasce o Manifesto Republicano. Profissionais que não eram tão presentes no parlamento, que é um parlamento controlado pelos latifundiários, começam agora a querer ter voz, começam agora a querer ter alguma relevância, que são professores, médicos, jornalistas, banqueiros, a burguesia urbana. E aí em São Paulo nasce o primeiro partido republicano, o chamado PRP. O PRP é fundado pelos cafeicultores de São Paulo. Então, para o Dom Pedro II foi uma notícia terrível, porque existe um partido republicano nessa nova oligarquia que é muito poderosa, que é muito rica, que é muito inteligente e que é o futuro do Brasil. Então Dom Pedro fala, cara, que droga, eu não tenho os cafeicultores de São Paulo, viraram republicanos. Eu não tenho a elite econômica do Rio de Janeiro, viraram republicanos. Eu não tenho os militares, viraram republicanos. Quem eu tenho? A igreja. E vai dar problema. Papa Pio mandou uma bula para o Brasil, chamada Bula Sílabus, proibindo maçons dentro da igreja. Dom Pedro não aceitou. E aí todo mundo acatou as ordens de Dom Pedro, exceto o bispo de Olinda e de Belém, que disseram, não, nosso rei é o Papa e a gente vai aceitar, e expulsaram os maçons das suas congregações. Pedro ficou boladão, mandou prender os caras. E aí os caras foram presos e foram obrigados a trabalhos forçados. Caraca, o Papa ficou muito puto, e era Papa Pio também. Papa Pio tá puto, porque Dom Pedro botou os caras para plantar mandioca, meu irmão. Então a igreja também começa a ter um desânimo com Dom Pedro. E sem dúvida, o que sustentava ainda a monarquia eram os senhores de engenho do Nordeste, que ainda utilizavam mão de obra escrava, e os cafeicultores decadentes aqui do Rio de Janeiro, do Vale do Paraíba, que também utilizavam mão de obra escrava, e os traficantes clandestinos de escravo. Então, assim, o Brasil, que é a república, e Dom Pedro se agarra a esses caras que estão relacionados à escravidão. Então, é uma coisa muito simples. A hora que acabar a escravidão, vai acabar a monarquia. Dom Pedro sabe disso, e por isso que ele vai tentar, de todas as maneiras, manter a porra da escravidão. Então, olha só, 1850, Lei Eusébio de Queiroz. 1871, cara, 21 anos depois. Aí vem a Lei do Ventre Livre, chamada Lei Rio Branco, uma piada. Porque nasceu o menino, escravo. A mãe vai fazer o quê? Vai, meu filho, voa por aí, vai, conquista o mundo. Claro que não, pô. Então o garoto fica com a mãe até os 15 anos. Ou seja, ele fica na fazenda. Tu acha que ele fica na fazenda fazendo o quê? Estudando? Lendo? Aprendendo? Pô, óbvio que não, trabalhando. E aí quando ele fazia 15 anos, o dono dele tinha uma escolha. Ou recebia uma indenização do Estado para libertar o garoto, ou fazia o moleque pagar os 15 anos que ele viveu na fazenda. A média de vida de um escravo era de 28 anos. Se o cara escraviza o maluco até os 30, tá ótimo, pô. Pra ele, não mudou nada. Aí, olha só, isso foi em 1871. Aí, em 1885, cara. Pô, mas quantos anos depois? Mais 14 anos depois, uma lei que é pior ainda, que é a famosa Lei Saraiva-Cotegipe, apelidada de sexagenário. Todo escravo que chegar com 60 anos tem a liberdade. Mano, acabei de falar que a média de vida era de 28. Quem é que chegava a 60, cara? Então, assim, uma piada. E aí a gente tem grandes abolicionistas. O jornalista super agressivo e combatente José do Patrocínio, o engenheiro André Rebouças, o grande brabíssimo advogado Luiz Gama, que tem mais de 500 alforrias conquistadas juridicamente. Então, Dom Pedro II, por problemas respiratórios, estava na Itália, colocou como regente a sua filha, a princesa Isabel, e a princesa Isabel, então, por ser muito católica e pela igreja, nesse momento, defender a abolição, ela aproveita e assina a Lei Áurea. Chega para o Rui Barbosa, o seu conselheiro, e diz, não te falei, ministro, que eu ia vencer essa guerra? E Rui Barbosa respondeu, Vossa Majestade venceu a guerra, mas acabou de perder o trono. O que ele quis dizer com isso? Mano, não tem mais ninguém para te apoiar. Não tem mais ninguém para apoiar a monarquia. E não deu outra. 88, abolição. 89, os militares vão no Campo de Santana, em frente à Central do Brasil,
com canhonaços em cima dos seus cavalos, com as espadas pro alto, viva a República, viva o Brasil, e lá. Dom Pedro estava lá em cima da serra, em Petrópolis, recebeu um telegrama, desceu voado, tentou conversar com Deodoro, Deodoro falou, só converso quando ele aceitar a República. E aí, quando ele aceita a República, o Deodoro olha e diz, Pedro, não é a República que vem, é o Império que vai. Como quem diz, a República não veio por uma força revolucionária. O Império é que não tem mais espaço. Assim, o Brasil é a única monarquia da América, entendeu? Escravocrata, então não faz sentido. É melhor deixar a República chegar. E uma outra frase famosa foi do jornalista Aristides Lobo, que disse, e o povo assistiu a tudo bestializado. O que é assistir bestializado? É não participar mais uma vez. Então, independência sem participação popular. Proclamação da República sem participação popular. Show! Te dá meu gole, Renan, e vamos fazer os exercícios. Boa! Vamos lá. Questão número 1. É particularmente no oeste da província de São Paulo, o oeste de 1840, não de 1940, que os cafezais adquirem seu caráter próprio, emancipando-se das formas de exploração agrária estereotipadas desde os tempos coloniais no modelo clássico da lavoura cananeira de engenho de açúcar. Ou seja, ele está se emancipando da escravidão, do latifúndio, da monocultura, daquela coisa primitiva, não é isso? A silhueta antiga do senhor de engenho perde aqui alguns de seus traços características, desprendendo-se mais da terra e da tradição da rotina rural. A terra da lavoura deixa de ser o seu pequeno mundo para se tornar unicamente seu meio de vida, sua fonte de renda e de riqueza. A fazenda resiste com menos energia à influência urbana. Isso aqui é muito interessante porque o que está querendo dizer? O senhor de engenho, o fazendeiro do Vale do Paraíba, ele morava na fazenda, ele tinha grande casa grande, ali era a vida dele. O cara de São Paulo não, ele tem a propriedade, tem funcionários, trabalha para ele e ele faz aquilo produzir. Ele não mora ali, às vezes ele mora na cidade, às vezes ele mora em Ribeirão Preto e vai lá, administra a fazenda e volta para Ribeirão Preto. Por isso que eles não estão mais tão resistentes à influência urbana, se ligou? Então vamos lá. O historiador compara duas economias agrárias, empregando como critério de comparação. São duas economias agrárias. A plantation e o oeste paulista. Já sabem a diferença. O volume de capital acumulado com as redes internacionais de comércio de produtos primários. O que tem a ver? Está falando que um ganha mais dinheiro que o outro? Não é isso que ele falou. Ele falou que cada uma tem uma dinâmica própria. B. O grau maior ou menor de autonomia dos centros de produções agrícolas para com as relações socioeconômicas mais gerais. Essa me parece boa. O que ele está dizendo? Que tem a produção do Vale do Paraíba é muito mais dependente dessas relações conservadoras, do apoio do Estado, da dependência da escravidão. E aí o Oeste Paulista tem uma autonomia maior em relação a isso porque tem uma dinâmica mais empresarial. O emprego de forma de exploração de trabalho especializado, assalariado ou compulsório em regime de plantations. Aí o problema é esse, né? É plantation no Oeste Paulista? Não é. Então você não pode colocar. O controle ou a influência maior ou menor dos grandes empresários agrícolas sobre as políticas governamentais. Isso vai acontecer. Você sabe que na República, quem manda é a oligarquia cafeeira. Mas a gente está no segundo reinado. Está falando de 1840. Então você não tem ainda influência política. Quem manda é o rei. É a permanência mais ou menos duradoura da atividade produtiva agrícola ao longo da história do Brasil. Mais ou menos duradoura? Está aí até hoje, pô. Então, B de boa, galera. É isso aí. Muito bom. 2. Aí, olha só. Aqui eu vou ter um problema para ler. Proporção de trabalhadores domésticos remunerados por sexo nas grandes regiões. Aí, norte, nordeste, tudo é a mesma coisa, né? As mulheres ocupam a imensa maioria dos trabalhos domésticos do que os homens. Proporção de ocupação em serviços domésticos pela população escrava no século XIX. Homem escravizado. Qual era o percentual de escravo de homem doméstico? 4. Qual era a população de trabalho doméstico para homens livres? 14. Para mulheres escravizadas? 12.
Para mulheres livres, quase 70%. Então, galera, o que está dizendo? Que tanto na época da escravidão, quanto na época da República, tanto no Império quanto na República, o trabalho doméstico, em sua imensa maioria, continua sendo exercido por quem? Pelas mulheres, pô. Então, vamos lá. A partir da análise do quadro e do gráfico, responda a alternativa correta. Sobre o trabalho no Brasil Imperial e sua relação com o trabalho na sociedade contemporânea. As desigualdades de gênero relacionadas à ocupação do trabalho doméstico na atualidade possuem relações de continuidade com o período escravista brasileiro. E aí, vocês acham boa? Sim ou não? O que está dizendo? Independente do período escravocrata e do período não escravocrata, quem trabalha nas relações domésticas é a mulher. Isso está errado? B. Por se tratar de uma atividade manual, o trabalho doméstico tem sido uma opção historicamente restrita aos homens. C. A partir do século XIX, o serviço doméstico tornou-se uma ocupação de mulheres escravizadas e livres, o que lhes garantiu a mesma condição. Mesma condição, galera? Pô. D. A distinção entre os ofícios ocupados por homens e mulheres se restringiu ao contingente da população escrava. Claro que não, pô. Tá mostrando que, sendo escravo ou não escravo, mulher trabalha na casa e o homem não. Em todas as épocas. Inclusive agora. Pega aí, o percentual de empregados. Ó, eu lá em casa, a gente, uma vez ou duas vezes por mês, a gente contrata uma diarista numa empresa. Tem uma empresa lá que a gente fala, a empresa manda uma diarista e aí a gente paga para a empresa. Nunca foi um homem, cara. Nunca. Em 3 anos que eu moro nesse apartamento com a minha mulher, todas as mulheres, todas funcionárias que foram lá para fazer o serviço de diarista eram mulheres. Então isso não mudou até hoje, pô. Letra E. A partir da abolição, as desigualdades raciais e a diferença na ocupação do trabalho doméstico foram superadas. Pô, acabei de falar. Ou então é uma puta coincidência que acontece na minha vida e na vida de todo mundo. Então, gabarito qual é? A. Excelente. Muito bom. Vamos lá. Algumas pessoas marcaram C, é isso? A partir do século XIX, o serviço doméstico tornou-se uma ocupação de mulheres escravizadas e livres. Até aí tudo bem. O que lhe garantiu a mesma condição econômica e social, aí não, né, gente? Por mais que ambas sejam domésticas, as funções, as condições sociais são completamente diferentes. Uma pode sair de casa, a outra não pode, pô. Beleza? 3. Cândido Neves perdera já o ofício de entalhador. Pegar escravos fugidos Pegar escravos fugidos trouxe-lhe um encanto novo. Que babaca. Fixados os sinais e os costumes de um escravo fugido, gastava pouco tempo em achá-lo, segurá-lo e levá-lo. Já lhe sucedia, ainda que raro, enganar-se de pessoa e pegar um escravo fiel que ia a serviço de seu senhor. Certa vez capturou um preto livre, desfez-se em desculpas, mas recebeu grande soma de murros que lhe deram os parentes do homem. Bem feito. Um dia os lucros começaram a escassear. A vida fez-se difícil e dura. Comia-se fiado, o senhorio mandava pelos aluguéis. Machado de Assis, vamos lá. Esse conto foi publicado no livro Relíquias da Casa Velha, editado pela primeira vez em 1906. O enredo faz uma descrição do segundo reinado brasileiro, ressaltando a participação de homens livres no movimento pela emancipação do escravo. Essa é uma questão, não é do Enem, mas ela tem toda a questão, toda a característica do Enem, porque você não pode negar o texto. Ah, professor, mas existiam muitos homens livres pela emancipação dos escravos. Claro que existiam, mas é o que o texto está dizendo. O senhor Cândido Neves, ô babaca, ele está querendo emancipar alguém? Não. Ele é um entalhador que virou caçador de escravo. Então não tem nada a ver com a letra A. B. Aprovação pelo governo da lei de concessão de alforrias individuais de escravos. Cadê isso no texto? Em que momento o texto está falando que a palavra governo, Estado, nada? Então você não pode marcar isso. Ah, mas tem lei de alforria? Tem, mas não é o que o texto está dizendo. C. Os efeitos abrangentes da exploração da escravidão nas relações sociais. É isso. Ah, qual é, professor? Pô, gente, as relações sociais da escravidão são várias.
Mas não é só o escravo que trabalha na lavoura e dorme na senzala. Não. Tem várias outras dinâmicas comerciais criadas pela escravidão, que é o escravo sexual, é o escravo de ganho, que vende uma coisa na cidade em nome do patrão, é o capitão do mato que foge, é o bandeirante que detecta quilombo e o entalhador chamado Cândido Neves, que se especializou em capturar escravo. Então, assim, a realidade da escravidão é muito mais abrangente. A sujeição do conjunto da população de origem africana ao regime da escravidão. Muita gente marca essa. Muita gente. Porque essa também está certa. Acontece que o texto não está falando sobre isso. Isso aqui é meio que o óbvio. Isso é o que a gente já sabe. O texto está mostrando como é que um cara que entalhava madeira vira um caçador de escravo, pô. Então as relações são muito mais abrangentes, mais complexas, maiores. Não são simples, entenderam? As reações indignadas das classes sociais populares. Ah, pelo amor de Deus, ninguém tá. Tem uma coisa que o Brasil nunca fez, foi se revoltar ou se indignar com a escravidão. Então, gabarito, C de casa. 4. Os números indicam que antes da abolição estavam um pouco mais de 700 mil escravos no Brasil. Conforme a estimativa, isso indica que grande parte da população já havia adquirido a liberdade com seus próprios meios antes da Lei Áurea. Pô, tinham 4 milhões e meio, certo? Em 1872 só tinha 700 mil, só é foda, né? Mas é bem menos do que a quantidade total da população negra. O que mostra que eu falei com vocês, que a Lei Áurea ela é uma oficialização de um processo já que estava se definindo. A escravidão vai acabar por bem ou por mal. Com base no texto e nos conhecimentos sobre a história da liberdade no Brasil, essa é a alternativa correta. A maioria da população negra já era liberta antes de 88. Beleza. Porque as províncias escravistas do Sudeste, almejando abrirem-se para a imigração italiana, vinham adotando medidas abolicionistas desde o fim do tráfico em 1950. Tá, beleza, mas assim, foi uma coisa extremamente lenta, né? Mas vamos ver, tudo bem. B, em termos globais, o grande percentual da população livre de cor reflete o peso demográfico da população liberta concentrada, em Santa Catarina e Paraná, galera. Onde é que fica a maior parte da população negra brasileira? Aonde teve muita colonização. Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, entenderam? É onde começa o Brasil. Por que a gente fala que a Bahia é o Brasil brasileiro? Porque ali foi onde tudo começou. Então a Bahia é o estado com maior quantidade de população negra do Brasil. Qual é o segundo? Rio de Janeiro. Qual foi a primeira capital? Salvador. Qual foi a segunda? Rio de Janeiro. Paraná e Santa Catarina já é um momento do Brasil de grande imigração. Então ali a população é muito mais branca. C. A maioria da população africana e seus descendentes já era livre quando a Lei Áurea foi aprovada, porque vinha obtendo alforrias através da multiplicidade de estratégias desde o período colonial. Me parece muito melhor do que a A. Por que não a A, professor? Porque eu falei com vocês, galera. A maioria da população era liberta em 88, porque as províncias escravistas do Sudeste almejavam abrir-se para a imigração italiana. Vinha adotando medidas desde 1850. Vinha adotando, parece que assim, 1850 teve uma lei, 1855 teve outra lei. Não, foi 1850 e depois 1871. Então são 2 décadas. Gabarito com certeza vai ser letra C. Letra D. O alto número de libertos antes de 88 reflete o impacto da abolição da escravidão por parte de Dom Pedro II, pois a família real era a maior proprietária de cativos durante o século XIX e não vale para nada a ver. Nada a ver. O Dom Pedro II não quer abolir porque ele não quer perder apoio. Então, gabarito letra C. Pô. Se ligaram? Boa. Deixa eu dar mais um gole aqui, Renan. Entretanto, violenta contradição foi criada com a implantação desta lei. Ainda que a finalidade precípua da referida pauta alfandegária fosse garantir a ampliação da receita do Estado, a sua implementação acabou convertendo-se em legislação protecionista. A tributação atingiu 2.919 artigos de importação. A maioria passou a pagar o dobro do que anteriormente pagava. Uma vez que o imposto era de 15, passou a 30. Vou até esperar passar o delay. Isso aqui está se referindo a qual tarifa, galera? E aí?
Vou esperar, hein? É isso aí, ó. Pô, dá like aí, galera. Que história é essa? Só 400 likes? Como é que eu vou pra casa? Vou falar o quê pra minha mulher? E aí, meu amor? Quantos likes? Ganhei só 400. Larga o dedo no like. Boa! Começamos as respostas. Excelente, galera. Isso aí. É a tarifa Alves Branco, pô. Não é isso? Ó, se liga numa coisa que é importante, tá? Ah, professor, a tarifa Alves Branco é uma medida protecionista. De fato, né? Se ela está protegendo o produto nacional, ela é protecionista. Só que ela protege o quê? Nada, porque o Brasil não tinha indústria. O Brasil não tinha fábrica. O Brasil era um país agroexportador. Especialmente de quê? De café. Se ligaram? Então, o objetivo final da tarifa Alves Branco era aumentar a arrecadação no Estado, era ganhar dinheiro. Entenderam a ideia? Ah, professor, mas não é uma tarifa para estimular a industrialização no Brasil? Não, pô. Porque não é interesse de Dom Pedro, também não é interesse dos latifundiários. A tarifa Alves Branco ela só tem um único objetivo: aumentar o imposto. Tanto é que vai ter um cara que vai tentar industrializar o Brasil e vai se dar mal. Vou esperar o delay. Quem foi, durante o segundo reinado, o homem que tentou industrializar o Brasil? Boa, Carlisson Viana. Excelente, monstrão. É o Barão de Mauá, pô. Chamado de Irineu Evangelista de Souza. Tentou industrializar o Brasil por quê? Tem imigrante, tem dinheiro, é um ambiente, é um momento propício, só que não teve apoio do Estado. Ué, se o governo faz a tarifa Alves Branco, por que ele não incentiva a industrialização? Porque ele não quer industrializar. Ele só quer cobrar mais caro para ganhar dinheiro. Show? Então a tarifa Alves Branco, galera, não adianta, né? Gabriel só pode ser A, pô. Vocês já mataram já, não tem? A outra é Silva Ferraz, a outra é do Encilhamento, do Rui Barbosa, a outra é o Fã de Loa do Campos Salles, Comércio e Navegação, 1810, isso aqui. Então, na letra A. Moleza. Aumentamos os likes aí, Renan? Que agora eu fiquei bolado aí. Tá subindo. Tá subindo? Tá subindo? Então tá. Quero ver. Vamos lá. Leia uma passagem do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Nossa Senhora, eu li isso aí no primeiro ano do ensino médio. Publicado em primeira edição em 1881. Eu lembro que era uma capa branca. O trecho citado passa na década de 1840 e apresenta a voz de um personagem indignado com o momento histórico brasileiro. Opinava por várias coisas, entre outras, o desenvolvimento do tráfico dos africanos e a expulsão dos ingleses, que os levasse o diabo nos ingleses. Isso não ficava direito sem irem todos eles barra fora. Que é que a Inglaterra podia fazer-nos? Se ele encontrasse algumas pessoas de boa vontade, era obra de uma noite a expulsão de Taíde Gomes. Graças a Deus tinha patriotismo. God Gomes, neologia de grande circulação na cultura brasileira do período, fusão de duas palavras, God e Demon, ou seja, Deus e o capeta. Vamos lá. Pelo conteúdo dessa passagem, pode-se concluir que a forte retórica nacionalista do personagem respondia às decisões do parlamento inglês. Vamos lá, peraí. Pelo conteúdo dessa passagem, pode-se concluir: a forte retórica nacionalista do personagem respondia às decisões do parlamento inglês de combate ao comércio oceânico de escravos. Isso acontece? Acontece. É o famoso Bill Aberdeen, não é isso? E aí o Bill Aberdeen é uma reação da Inglaterra em 1845. Será que é sobre isso? B. Os comerciantes ingleses disputavam com os comerciantes brasileiros o monopólio do fornecimento de escravos. Aí não tem nada a ver, né, galera? Vocês sabem que a Inglaterra ela vai forçar a abolição. Ah, professor, a Inglaterra é um país tão legal. Não, está fazendo escarcéu na África. O escravo não compra. E a Inglaterra passou por uma revolução industrial. Está passando por uma segunda revolução industrial. Então ela quer que os 4 milhões de escravos do Brasil virem 4 milhões de consumidores. Então não tem disputa de tráfico, pô. C. A ocupação pela marinha inglesa dos portos da África Ocidental
encarecia o preço da mão de obra. Presta atenção. Parece que a Inglaterra está monopolizando o comércio de escravos. Ela não quer o comércio de escravos, pô. Certo? D. As ações mais rentáveis, companhias brasileiras de comércio de escravos, foram retiradas do sistema financeiro londrino. Isso nunca aconteceu, gente. Não tem uma ação de uma empresa escravocrata. Pelo amor de Deus, é o que? A Ford da escravidão? Porra, não existe. Letra E. O interlocutor apoiava o decreto imperial de ruptura das relações com a Inglaterra, em face das agressões do almirantado contra os navios negreiros em alto mar. Galera, o Brasil até vai romper relações diplomáticas com a Inglaterra, mas nada tem a ver com o Bill Aberdeen. Então, gabarito letra A, pô. É um apelo nacionalista que odeia a Inglaterra por intervir em um comércio, quer dizer, comércio não, um comércio brasileiro, mesmo que seja um comércio terrível, que é o comércio de escravos. Então, pessoal, convido a vocês para as transmissões de amanhã. Não esqueçam que é fundamental acompanhar a reta final e faço convite para vocês também, para que na semana que vem vocês estejam presentes no aulão de véspera. Vou dar um pequeno spoiler, tá, galera? Caraca, meu irmão, o reflexo do Otto Barreto. Porra, tô sinistro, hein? Galera, eu e meu irmão Birubiru, tá? Que agora tá de bigode também, né? Daqui a pouco ele raspa o cabelo. Mas vamos fazer uma peça de teatro, é isso mesmo, vamos fazer uma encenação. Já escrevi o roteiro, tá maravilhoso. Se eu sou você, eu não perco não. E claro, vai ser o dia inteiro com as melhores dicas, a melhor preparação. É o momento de ajustar os detalhes para tu chegar na prova de humanas, arrebentar e eu entrar de férias. Fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assinem proenem.com.br.